Sejam todos bem-vindos ao Por Cima da Zebra, o seu podcast. Junto comigo estão meus amigos Rafa Metzger e Paulo Rubens. E hoje vamos falar sobre o Grande Prêmio da China de Fórmula 1, uma corrida movimentada, mas com um domínio de Max Verstappen. Vamos lá, para falar um oi para todo mundo aí, Paulão. Olá, meus amigos, boa noite a todos que estão nos assistindo, amigos e amigas. Estamos aqui, um prazer poder estar com vocês mais uma vez, né? E sempre animado para falar do que a gente gosta, né? No automobilismo em geral, né? Dividir a paixão e o amor pelas pistas com todos vocês. É isso aí. E aí, Rafa? Bom, boa noite. Espero que tenham gostado dos outros episódios. Vamos falar um pouquinho sobre o GP da China, como disse o Lincoln. Vamos debater aí o que aconteceu no final de semana. Corridinha boa, corridinha bacana. E curtam aí a gente no YouTube, nos canais aí de divulgação. Forte abraço. Exatamente. A partir de agora, além do YouTube, né? Não se esqueça de fazer a sua inscrição, deixar o seu joinha lá no YouTube. Também estamos no Amazon Music e também no Spotify. Pode só procurar lá Por Cima da Zebra. Estamos nessas três plataformas. E para iniciar, vamos falar um pouco sobre o TL1. O Paulão acompanhou mais de perto, né? Então, o que você tem a nos falar aí, Paulão? No caso, o TL1 não aconteceu muita coisa, o pessoal já estava focando já para o lado do quali, né? O que aconteceu de mais impressionante ali, uma coisa anormal, que pegou fogo na grama ali, que o pessoal não entendeu muito bem o que aconteceu, né? O pessoal rapidamente resolveu o problema, conseguiu apagar ali o fogo, não causou nenhum prejuízo para a sessão, prosseguiram, né? E o que me chamou a atenção positiva ali foi que o Ricardo já conseguiu andar um pouco mais próximo ali do Tsunoda, ali, andou na frente dessa vez, pelo menos no T1, né? E no mais foi isso, não aconteceu nada de muito emocionante, o pessoal poupou o equipamento para a sessão seguinte. Se eu me permite fazer só um adendo, eu acho que foi legal também a questão do Ocon andando ali em sétimo lugar no treino livre 1, né? O Gasly chegou fez o pior tempo, né? O último tempo, mas o Ocon ele conseguiu extrair alguma coisinha aí do time francês, né? Da Alpine. Fora isso, a questão do fogo, né? Coisas que acontecem na China, né? Coisas inexplicáveis que só acontecem na China. Combustão instantânea do gramado, né? O que mais a gente teve aqui? E tivemos também o Stroll, né? O Stroll andando na ponta foi surpreendente. O Stroll é meu garoto. Muito orgulho desse menino, viu? Quando não vale nada. Só durou até a metade da corrida, mas tudo bem. Um dia ele chega lá. Fez uma grande lambança na corrida. Bom, quanto a essa questão do fogo na grama aí, eu vi algumas reportagens falando que o circuito foi construído em um local que acho que era meio que, não sei se era um pântano, alguma coisa, mas que foi aterrado ali, né? E que ali geraria um gás tal. E teve um recap da pista, que na verdade não foi um recapeamento da pista, né? Né? Exatamente, foi o betume ali, a liga. Eles passaram ali pela pista. E aí eu vou além. A Fórmula 1, geralmente, a Pirelli, a Fórmula 1, eles encaminham com alguém para verificar o piso, né? Quando ocorre um recapeamento, alguma alteração assim. E não mandaram ninguém para a China, né? Inclusive, eu vi a entrevista do Mário Isola. Não sabíamos que tinham feito. Poxa, já há muito tinham divulgado que tinham mexido ali no asfalto, né? Que virou um sabão. Então, até durante o quali da sprint, que foi com chuva, até mesmo antes, né? No TL1 estava muito difícil de manter o carro. Mas seria mais isso daí, quanto ao TL1, quanto ao asfalto, né? O falso recapeamento que fizeram ali na China. Só passaram ali o betume, que é a liga, né? É uma liga, né? Que não é um asfalto novo. Quanto ao quali da sprint, Paulão, o que você viu?
No caso do quali, não teve também muita novidade, né? O que me chamou a atenção total foi as stakes que conseguiram passar, né? Que já foi uma alegria para o povo chinês ali, que estava torcendo muito pelo Zou, né? No caso, o Bottas pegou o P7 e o Zou conseguiu pegar o P10 ali, que deixou a galera muito animada para a corrida, que aí sim, na sprint a gente pôde ter animação, mas no quali não tivemos muita movimentação, mas é isso que me chamou a atenção. Que diga-se de passagem, ali na China esse ano, talvez pelo Zou, né? Um público maior. Mas Mais é animado, né? evolução, o efeito Netflix, né? Tem isso daí. O Zou tava meio que de superstar lá, né? Exatamente. Ele tava a primeira vez correndo em casa, né? Nos outros anos não tivemos a prova da China. E o primeiro chinês correndo de Fórmula 1 em casa, quer dizer, foi um feito incrível. Ele virou superstar, era impressionante. Você conseguiu escutar a galera comemorando, vibrando cada vez que ele passava ali de carro, né? Foi bem bacana. E para a corrida também, depois da corrida, enfim, festejaram aí a chegada dele. Foi bem bacana mesmo. Uma festa muito boa que fizeram pro Zou. Aí, Paulão, e para finalizar o quali da sprint? Não, no meu ponto principal era esse mesmo, não vi nada muito espetacular ali fora esse ponto. Aí largou na frente na sprint o Lando Norris, né? Que teve deletado e depois corrigiram, voltaram ele para a ponta, né? Segundo largou o Hamilton. Então, mais foi Verstappen em isso quarto, daí. né? Verstappen em quarto. Para dar um pouco de emoção para a corrida, né? Exatamente. Só que E a não, corrida foi movimentada, né? Foi movimentada. Exatamente. Agora, quanto à corrida, a largada, já propriamente dita, o Lando Norris, piloto excepcional. Todavia, falta ele ganhar a corrida, cara. É o que eu falo. Ano passado, o Piastri teve a chance de E ganhar uma aproveitou. sprint. Ele aproveitou, foi lá e venceu a sprint. O Norris largou mal e, cara, eu acho um erro que ele fez ali de querer ir por fora do Hamilton. Não tinha lógica, caiu para sexto, ele chegou em sexto. Temos aí na tela o resultado da sprint. Então vamos lá. Em primeiro lugar, Max Verstappen. Em segundo, Hamilton. Em terceiro, Pérez. Em quarto, Leclerc. Em quinto, Sainz. Lando Norris, o pole position, chegou em sexto. Atrás dele, o seu companheiro de equipe, Oscar Piastri. George Russell chegou em oitavo. O Zou, o chinês, chegou em nono. Pontua até o oitavo, né? Quase que ele marcou um pontinho aí perante seus conterrâneos. Foi bacana, vibrou, a torcida curtiu. Ali em décimo lugar. Sim, vamos lá. Décimo lugar, Magnussen. 11º, Daniel Ricciardo. 12º, Bottas. Ocon em 13º. Stroll em 14º. 15º, Pierre Gasly. Yuki Tsunoda em 16º. E 17º, Alexander Albon. 18º, Logan Sargent. Nico Hülkenberg em 19º e não completou a sprint o Fernando Alonso, que disputou ali, teve um furo de pneu numa disputa dura ali com o Carlos Sainz. Então vamos lá, Rafa. Eu só queria fazer um adendo na questão da largada do Norris, né? Realmente ele, por fora, aquela primeira curva da China, ela é uma curva, primeiro que ela é uma curva longa, né? E no final do raio da curva, ela dá uma apertada ainda, né? Quer dizer, ele tentou meio que o impossível mesmo, né? Ele queria fazer mágica ali. Então, o Norris é um piloto excepcional, assina embaixo o que você fala, mas ele está muito desesperado com essa questão da primeira colocação. Né? Ele quer ganhar a qualquer custo, desde a Rússia ali, que ele perdeu a corrida, faltando 2 voltas para o final, por conta de chuva, de troca de pneu. Ele tá num desespero para ganhar e ele começa a entrar naquela espiral de preciso ganhar.
e às vezes isso acaba atrapalhando a performance dele, né? Então eu penso que ele precisa colocar um pouco mais a cabeça no lugar, principalmente quando ele está andando na ponta, né? Eu acho que ele deixa se levar um pouquinho pela ansiedade em querer tirar de vez esse problema da frente e ganhar a primeira corrida. Você é um piloto excepcional, mas Excepcional. Falta aquela... uma coisinha. E aí, Paulão, o que você nos fala aí sobre a sprint? Exato. Sem prolongar muito, mas também gostaria de falar um pouquinho desse ponto. Também eu sou super fã do Lando, tudo, mas realmente aquela questão da Rússia, muito bem pontuado pelo Rafa, aquilo ficou realmente na cabeça dele. A impressão que dá que aquilo mexeu com ele, assim, ficou um peso ali que deixou escapar ali entre os dedos, né? Poderia ter saído como gênio se tivesse dado certo, né? Que ele insistiu com a equipe para ficar naquela questão de chuva e tal. Mas, enfim, resumindo, agora com um companheiro de equipe novo, talentoso, muito forte, ele, na minha opinião, está sentindo a pressão, sim. E a manobra ali, para resumir, ele foi mega otimista, mas é aquele negócio, né? Não quer ceder 1 milímetro pro compatriota ali, estava valendo a ponta, arriscou tudo e dessa vez deu errado, né? Se desse certo, como eu falei, poderia ter sido também como herói ali, ele ia ficar com a preferência. Mas o Hamilton não ia deixar ele ficar bonito ali, né? Não ia deixar espaço para ele. Mas a largada foi isso, foi pegado, e ali ele jogou a corrida dele fora, né? No caso do Lando. E no decorrer ali da largada, o pessoal estava disputando legal, tive um certo otimismo com o Hamilton ali na frente, mas rapidamente, quando o Verstappen se livrou do pessoal, foi o passeio que a gente está acostumado, né? Passou o Hamilton e foi embora. Foi isso daí para o começo da corrida. E você? Que 13 segundos. Fantástico, né? Exatamente. O Verstappen é o que ele faz. Ele conservou o carro, conservou os pneus. Na hora que estava tranquilo, acho que na 10ª volta que ele começou a ir para frente, foi lá, passou o Hamilton, abriu. E talvez se o Lando Norris tivesse segurado ali, passasse o Hamilton mais para frente, porque ele tinha mais carro para isso, ele tinha carros para passar o Hamilton. Se não tivesse perdido a posição. Exatamente. Pô, perdeu ali, pô, se conforma, vai ali e tal. Mas a gente não tá lá no cockpit para no calor do momento. Falar, exatamente, no calor do momento. Mas é isso daí. Ele talvez teria dado um pouquinho mais de trabalho pro Verstappen e tal, mas a superioridade da Red Bull é demais. Eu diria a superioridade da Red Bull, mais no que superioridade da Red Bull com o Verstappen no cockpit, né? Porque o Pérez é um piloto muito bom, é um piloto que anda bem, mas ele não consegue impor essa superioridade da Red Bull a seu favor. Ele anda bem, ele chega bem, mas ele está sempre brigando. Ele precisa, a corrida dele, as corridas dele são, na sua maioria, bem tumultuadas ali, né? Ele chega na frente, mas ele tem que suar para isso, né? O Hamilton não. O Hamilton ele não sua nem. O Verstappen ele não sua nem um macacão, né? O macacão dele fica limpinho para a próxima corrida. Ele deve usar o mesmo macacão de 2 em 2 corridas sem precisar lavar, porque ele não precisa fazer esforço nenhum. Exatamente. Né? E o Hamilton, falando no Hamilton, fez uma grande corrida sprint, né? Sim. Largou bem ali. E óbvio que ele não tinha condições de brigar com o Verstappen. Então. Nitidamente. Até cometeu um errinho, né? Na hora que o Verstappen pegou nele, né? Mas. Até aí ele estava tentando extrair mais do carro, mas depois conservou e tal, chegou em segundo. O interessante nesse... Desculpa. O interessante nesse ponto foi que o Lincoln falou pós-corrida, né? Ele desceu do carro, foi lá olhar o carro do Verstappen, deu aquela namorada no carro, né? Olhou, tipo, o que eles têm nesse carro que não tem competição, né? O jeito que ele passou, o jeito que ele foi embora... Se ele quiser forçar todas as voltas, se bobear, tinha conseguido uma distância até maior. Fantástica a equipe. E no ponto do Rafa, rapidamente no ponto do Rafa, é isso mesmo. O casamento ali, Verstappen e Red Bull ali, tá perfeito, tá funcionando, o vento em popa.
E o caso do nosso amigo mexicano aí, no caso do Pérez, ele tem que remar muito ali para conseguir sobreviver, né? Mas é um lutador, né? Perto dos outros pilotos ali que se senta naquele carro, poderia ter ficado totalmente apagado, como outros. Já durou muito, já conseguiu fazer um final de carreira aí digno. Não, o Mas Pérez é um aí, excelente piloto. sim, E, Só que ele é um piloto normal, né? Ele é um isso. piloto na média. O problema é que o Max Verstappen é de outro planeta, né? O que outro ele nível. faz com o carro é coisa de outro mundo. O que ele tira do carro, o pessoal fala muito, poxa, mas o carro foi projetado para o estilo de pilotagem dele. Mas peraí, não é só ele que tem um estilo totalmente diferente, né? Você tem uns que tem um estilo mais semelhantes e outros mais diferentes. Mas nenhum piloto que foi companheiro de equipe do Verstappen, até hoje, chegou perto dele. E não é, tá próximo, eles alternam as corridas em vitória. Ninguém chegou perto do Verstappen com o mesmo carro. É impressionante. eu falo que só teriam mais 2 pilotos hoje que talvez, na minha opinião, conseguiria extrair. Hamilton e Alonso. Não Concordo. vejo, Eu, não eu vejo. gostaria muito de ver Concordo com você ali. com o mesmo carro, Hamilton com o mesmo carro. E gostaria mais de ver o Alonso com o mesmo carro do que o Hamilton com o mesmo carro. O Alonso com o mesmo carro que o Verstappen seria muito interessante. Gostaria de ver, sim. Seria uma briga legal. E falando em Alonso, o Alonso foi responsável pela grande briga aí, né, na sprint. Jogou duro com o Sainz, o que ele pôde, né? Exatamente. Foi até o limite e tal. Mas eu acho que é uma briga ali dentro da corrida. Ele até tomou uma punição de 10 minutos inócua, né? Porque 10 segundos, exatamente, 10 segundos, que não transporta essa punição para lugar nenhum, ele abandonou e a punição ficou por ali mesmo. Talvez uma Pagou falha a de corrida, né? regulamento da sprint, não sei. Mas a sprint não prevê levar para a próxima sprint, que já vai ser em Miami, né? Nossa próxima corrida. Eu acho que não faria sentido também A sprint carregar é para outra aquilo ali, né? corrida. Exato, mas que Resolve-se foi uma ali, boa fica por disputa, ali. foi. Para mim ali, sinceramente, se eu puder dar um ponto rapidamente ali, é aquela coisa da velha guarda, né, com os leões novos ali, ele quer marcar um pouco de território, né, fala, já estou com mais de 40 anos, mas ainda consigo brigar um pouco aqui. Então eu acho que foi mais isso que ele jogou duro ali. Não, também eu acho que os 10 segundos acabou sendo um pouquinho de exagero, mas que ele jogou firme, ele jogou. Exatamente. Ali os 10 segundos realmente não vi muito o porquê dessa punição. Mas assim decidiram os comissários e eles estão lá para decidir, né? Tem mais Ele apimentou informação a para corrida, eles. né? Deu uma graça na corrida. Deu uma não, o Alonso É um ele showman, tem né? feito, é um showman, ele está fazendo a diferença, porque já esse carro da Aston Martin já não tem mais a mesma qualidade que tinha no passado, mas mesmo assim ele está brigando ali entre os primeiros, né? O Stroll Exato. também é um showman. Ele poderia ser um showman mais eficiente no Monster Jam, né? Ali naquelas provas de demolição. Exato. E o que ele aprontou na corrida. Tem mais alguma questão sobre a sprint? Só o Pérez, né? Pérez que acabou se dando bem, né? Aproveitou a briga dos dois espanhóis ali e acabou passando os dois ali com Passou os certa dois. facilidade, né? Aproveitou a briga e foi para frente, né? Então foi um ponto Fora, né? positivo para o mexicano. Exatamente. Então, quanto à sprint, foi isso aí. Teve um novo formato, né? O TL1, Qualify da sprint, depois a corrida sprint, e depois, vamos entrar agora, o quali da corrida principal. Mais uma pole de Max Verstappen. Exato, nadando de braçada, né? Acho que ele já pode começar a correr com 3 rodas, que a chance dele fazer a pole tá com ele. É muito difícil alguém bater ele em condições normais aí, sem alteração de temperatura e pressão, é ele na pole todas as corridas. O que me chamou só destaque negativo para a gente poder começar a debater aí foi a questão do Hamilton ter ficado no Q3 já, né? Isso. 18º. Exato. Ele errou a última tentativa dele, mas mesmo assim, né, deixar para a última bola ali fica difícil. Essas coisas podem acontecer e É muito ficou lá difícil. atrás, né?
é muito difícil ele ficar lá atrás. Mas a coisa que acontece. Então, o carro já não é aquele carro, né, já não é um carro bom. Então, um errinho ali realmente complica a situação. Mas você vê, o Russell largou em 8º, quer dizer, tirou leite de pedra ali. Exatamente. E a gente falar uma Mercedes em 8º, tirar leite de pedra é incrível, né? Se a gente for olhar um passado bem recente. Recente. Mas é a Fórmula 1. É a Fórmula 1. Exatamente. Escolhas erradas ali, um projeto mal nascido e várias escolhas, caminho que não é o melhor, chegou nisso. E aí tem a questão, às vezes dá azar mesmo, né? O Senna, quando foi para Williams também, ele falou, olha, os caras fizeram um carro fantástico nos anos anteriores, bem na minha vez, cagaram no carro. Exato. Exato, aquilo foi bem triste, né? Foi bem triste. Aquele carro foi terrível. Exato. E mesmo assim ainda era o carro rápido, né? Era um carro rápido, sim, disputou o campeonato, né? Que eles falam que o problema, acho que era alguma coisa na suspensão que não estava legal, saiu, e ele redesenhou. Né? Mas aí no decorrer do ano o Adrian Newey conseguiu redesenhar ali a parte da suspensão que deixava o carro muito irregular e o carro ficou bom. Para o Damon Hill conseguir brigar, é sinal que resolveram o problema, né, gente? Imagina na mão do Senna esse carro. Imagina. Mas, enfim, voltando aqui rapidamente para o quali, um ponto além do Hamilton negativo, o que me chamou a atenção foi a questão do Sainz, que no Q2 deu aquela rodada lá, conseguiu salvar, né? Isso, chamou a bandeira vermelha. Exato, conseguiu salvar, não estragou muito o carro, voltou, conseguiram nesse intervalo da bandeira vermelha, conseguiram ainda dar uma mexidinha no carro, tudo. Ele voltou e ainda conseguiu ficar na frente do Leclerc no Q2. Aquilo, para mim, foi impressionante. Eu falei, gente, ele tá correndo tranquilo, né? E ainda houve um protesto da Aston Martin contra a volta dele. Mas ele tem que voltar. Quando ele bateu, ele ficou ali 1 minuto e pouquinho parado até religar o carro. Mas ninguém ajudou ele a empurrar, nada. Não, nada. Ele saiu com voltou pelos meios próprios, então tá dentro do regulamento. Agora eu fico pensando o que deve estar passando na cabeça do Vasseur. Pô, eles devem estar pensando, será que a gente dispensou o cara certo? Agora é tarde, né? Agora é tarde. E ele também, não tinha como prever, né? O Sainz também tá com a carreira endereçada. Ele tá valorizado aí, viu? Tá valorizado, exatamente. E eu acho que ele ainda vai fazer muito mais esse ano, tá? Eu acho que ele ainda tem... Cara, eu acho ele um baita de um piloto. Eu acho ele um piloto muito bom. Ele é muito consistente. Ele erra pouco. E com certeza... E aí a gente tem algumas vagas boas aí, né? Posição dizem que ele está mais próximo da Mercedes ali, né? Mas também daqui a 2 anos tem a Audi chegando e parece também que ele é um nome bem cotado aí para assumir uma vaga na Audi. Até dentro da Red Bull tem negociação dele. Ali, sim. Né? Então, a gente não sabe. Às vezes totalmente perdido, exatamente. Às vezes já está até assinado, só que não divulgaram, né? Pode acontecer, também concordo com você, meu amigo Lincoln, e não duvidaria dele ficar aí 1 ano trabalhando no projeto da Audi aí, de corpo e alma ali, não duvidaria. Tudo pode acontecer, eu acho que para a altura do campeonato, o cara tá desempregado, né, dispensado da Ferrari, ele ter tantas opções e o nome dele tá realmente em alta, é incrível, né? Normalmente a pessoa tá meio desesperada, né, e agora, para onde eu vou, né? Mas pelo visto ele tem opções e tá fazendo por merecer, né? Ele tá pilotando Ele tá entregando. E no final ali, o Q3, sem muita surpresa, pole do Max Verstappen. Então... Só o Hulk, né? Um pequeno destaque positivo ali. O Hulk conseguiu levar a Haas, né? Porque Q3 foi muito bom, né? Conseguiu levar um bom tempo. Ainda que um piloto que o pessoal fala, já deveria ter parado, ele voltou, retornou à Fórmula 1, né? Mas ele entrega. Já o Magnussen não entrega. Só entretenimento. Pelo menos ele anima a corrida um pouco, né? A gente sempre sabe que vai ter uma disputa forte e uma aleta voando. Cara, mas o Magnussen, eu sempre gostei do Magnussen, né? Eu lembro aí de Interlagos, ele fazendo a pole,
Foi legal aquele dia. Chamando ele de Magnucena, brincadeira da parte, né? Mas Magnucena. Mas de repente ele deu uma decaída mesmo, né? Impressionante a queda de performance dele. Foi muito rápido. Exato, tá só aguerrido, né? Agora, em nível de entregar, o Hulk esse ano tá bem destacado, né? No começo, quando eles começaram com a parceria, ainda estavam cabeça a cabeça, mas agora o Hulk tá nitidamente na frente, né? Ele veio de 2, 3 anos parados, o Hülkenberg, alguma coisa assim. Até, mas o próprio Magnussen ficou, né? Acho que 1 ou 2 anos longe da 1 ano, 2 da Fórmula 1. Ficou quando naquele a gente ato. pegou a dupla do russo lá, o Mazepin e o Mick Schumacher. Mick Schumacher. Exatamente. E agora vamos passar para a corrida, né? Uma corrida até teve bastante movimentação dentro da corrida, mas um passeio de Max Verstappen. Vamos lá, Paulão. No meu ponto, a sprint foi até um pouquinho mais emocionante, um pouco mais atraente num determinado ponto. Na corrida em si, eu achei que foi uma corrida bem tranquila. A largada foi limpa, ninguém se encontrou na largada, todo mundo partiu tranquilo, né? O que foi interessante foi o Alonso, que conseguiu ultrapassar o Pérez, né? O Alonso sendo o Alonso, né? Tirando o leite de pedra ali, andando no limite, dá para ver que ele leva o carro no limite, né? E no começo da prova foi isso. O Norris também começou a caminhar para frente, né? Começou a brigar. E foi isso. No começo da prova foi isso que eu vi. E depois tivemos ali no decorrer da prova, tivemos emoções atípicas, né? Mas isso aí é mais para o final aí da análise da corrida. E você, Rafa, o que você viu no início aí da prova? Eu concordo com você, eu não tenho nenhum ponto divergente do que você falou. O Alonso realmente carrega o carro nas costas, né? Ele é um baita de um piloto, poxa, o que ele faz com o carro eu não preciso nem comparar com o companheiro de equipe dele, porque o companheiro de equipe dele não é referência, mas ele está sempre andando ali na frente, no meio das Red Bull, no meio das McLaren, no meio das Ferraris, sempre tem a Aston Martin do Fernando Alonso, né? Só para eu pontuar aqui, Rafa, só para eu fazer uma pontuar, ele chegou em 7º lugar porque ele parou 3 vezes, ele colocou 2 vezes o super macio depois, o super macio não, os macios, né? Porque exatamente, olha, temos as paradas dele aqui, ó, 7º lugar, ele iniciou de macio, depois foi pro duro e depois macio e médio. Macio e médio? Exatamente, ele fez 3 paradas. Então, ele não tinha pneu novo, né, para continuar. Então, até falaram, a tática da Aston Martin. Não foi nem a tática, foi a falta de pneu mesmo para ser utilizado. Ele não tinha pneu zero. O zero que ele tinha, ele teve que usar ali. Senão ele chegaria mais à frente. Sim. Não, o Alonso, ele fez e a última parada, depois ele veio escalando o pelotão. Se tivesse mais algumas voltas, ele conseguiria, eu acredito que ele conseguiria chegar mais. Né? Ele chegou em 7º, chegou a 43 segundos do líder, e o Russell chegou a 38 em 6º, né? Ele chegou a 5 segundos do Russell em 6º, né? E mais 5 segundos ele estava no Sainz. Mas conseguiu salvar o pontinho da volta mais rápida aí, né? Exatamente, conseguiu fazer a volta mais rápida. Então o Alonso renovou, inclusive, para a próxima temporada com a Aston, né? Parece que cara, ele 2 anos. 2 anos? 2 anos. Achei que era um ano só. Cara, ele é um piloto que ele ainda está em alto nível aos 42 anos, 43. Indo para 43 agora em junho ou julho. 43 é impressionante. Agora. É impressionante a performance do Fernando Alonso. Já bate 400 corridas, né?
E um Desculpa, pode destaque falar, que eu né? falo que não teve muito foi a Ferrari, né? Nessa corrida a Ferrari não se destacou, né? A não Não ser sei. pela briga interna, né? Não, É, isso é natural da Ferrari. Mas a Ferrari não, em nenhum momento do final de semana chegou a destacar alguma coisa, né? Ela, óbvio, se manteve ali entre os primeiros colocados, mas não chegou a disputar uma segunda colocação. Esquece o Verstappen. Não chegou a disputar ali uma segunda colocação, nem na sprint. Então, achei que a Ferrari nesse final de semana não se entendeu. Se eu puder fazer uma pequena observação nisso que você falou, também concordo totalmente. E vai ser aquela disputa lá que a gente estava comentando nos últimos episódios, Ferrari e McLaren. Dependendo da pista, eu acredito que a McLaren pode estar um pouquinho na frente. Dependendo da pista, a Ferrari naturalmente vai andar na frente. Então, eu acho que pode ter um pouco nessa questão da pista e creio eu que em muitas ocasiões eles vão realmente brigar em pista mesmo por posição, uma coisa mais próxima. Estou com esperança disso acontecer. A McLaren se destacou ali, mais com o Lando Norris, né? O Piastri ficou devendo um pouquinho nesse final de semana, mas é até uma pista que acho que ele nunca deve ter corrido, o Piastri. Não correu. Não correu, né? Na China ele não correu, pode ser isso. Então, até com esse asfalto aí que nós já falamos, né? Mas pelo asfalto, porque simuladores correm, e simulador é muito preciso, mas provavelmente essa questão aí de asfalto, de aderência, impactou um pouquinho no desempenho dele. E agora eu vou destacar que bom, antes de chegar ali no Stroll, teve o acidente, não, a quebra, né, do Valtteri Bottas, e aí a Red Bull, a gente tem que tirar o chapéu. A Red Bull parou os dois carros, fez os dois pits simultâneos ali, espetacular, ambos. Acho que o Verstappen foi 1,9 segundos e o Pérez em 2 segundos. Eu notei por duas vezes, né? Na corrida. Exato. E repetiram duas vezes a mesma coisa. Na segunda parada, o Verstappen fez 2,1 e o Pérez fez 2,0 na segunda. Mas na primeira foi isso que você falou mesmo, 1,9 e 2,0. Fantástico, né? Um atrás do outro ainda, né? Simultâneo. Exatamente. Os caras são muito bons em pit stop, né? É muito treinamento, com certeza, né? Questão de fábrica, tal. O pessoal leva muito a sério, porque não tem mágica, né? A equipe toda ali. Se um elemento ali errar um pouquinho ali na hora de colocar a máquina, pronto, acabou, é 3 segundos. Péssimo pit stop, né? Imagina a gente falar isso 10 anos atrás, né? Vamos falar 15 anos atrás. 2 segundos, é fantástico. E ali, né? E agora o destaque, a grande estrolada, né? O Lance Stroll na relargada, né? Na saída do safety car, me atropelou o Daniel Ricciardo, jogou ele para cima do Piastri, avariou o carro do Piastri e o Ricciardo abandonou a corrida, né? E ainda ele acha que estava certo. Ele acha que estava certo. Então, realmente aquilo foi inesperado, né? Mas se a gente for olhar ali o replay, né, um pouco mais adiante, né, me parece que começou um pouquinho, não vou falar que é culpa do Alonso, longe disso, mas começou lá na frente, que normal do piloto querer esquentar o freio, esquentar um pouquinho ali mais o pneu e tal, estava prestes a relargar, né? Então a turma fica naquela, tentando ligar o carro ali, fazer o carro ficar melhor condição possível. Então, deu uma brecada um pouquinho mais forte, o pessoal que veio atrás deu uma frenagem mais forte, e eu acredito que o Stroll devia estar trocando a estação do rádio dele, devia estar vendo o iFood já para depois da corrida, alguma coisa, não é possível, porque da hora que ele viu, ele já levantou o carro do Ricciardo. O Ricciardo ficou, com toda a razão, muito chateado. E depois da corrida ele ficou mais chateado ainda na hora que ele escutou o comentário do colega. Ele falou, não é possível que ele está falando isso, né? Tá me chamando de bobo, não é possível. Então, assim, acho que faltou totalmente humildade para o Stroll, que já é característico dele, né? Humildade, ele não passou nessa fila. Mas é mais a questão que foi efeito em cascata. É difícil de falar, poderiam ter feito diferente. Porque numa relargada tudo pode acontecer, né? Igual numa largada parada. Pode acontecer ali uma falha, uma coisa ali, um está distraído, mas que foi assim, o Stroll estava distraído. Só podia, porque foi muito forte, né? Tanto que o Ricardo falou, eu também me assustei, só que eu consegui parar, né? Eu
Todo mundo conseguiu parar, né? Ricardo fala disso, Ricardo, eu também não sei como que foi essa reação do Ricardo. Ele disse que quando ele olhou no retrovisor, ele percebeu o Stroll olhando para o apex da curva. Cara, concordo que o Stroll foi totalmente amador, juvenil, mas daí ao Ricardo falar que viu para onde o Stroll estava olhando, depois que ele tomou uma pancada por trás, que levantou o carro dele e empurrou o carro dele para cima do outro, pô, aí é demais, né? Aí nem o Batman consegue, né? Agora, o Stroll, é o que o Nico falou, é impressionante ele ficar indignado por achar que não tinha culpa, né, naquela pancada. Quer dizer, cara, onde ele tá com a cabeça, né? O que será que tá passando pela cabeça dele? Ele tá sofrendo pressão? Tá, não pressão interna da equipe, porque ele é dono da equipe, mas ele tá sofrendo uma pressão externa, porque a mídia fala muito dele, ele só tem comentários negativos com relação à pilotagem dele e tudo mais. Agora, disso aí, ele achar que ele tinha razão num acidente como esse é muito louco, né? Até, Rafa, ano passado correu muito aí a notícia de que o Stroll já não queria mais estar na Fórmula 1, que o pai dele fazia pressão para ele ficar. Então, pode ser isso, ele já não quer mais. Porque aquilo ali é o sonho do pai, né? Na verdade, é o sonho do pai dele, o pai dele que sempre gostou, tinha várias Ferraris, fez o filho, chegou com o aporte financeiro que ele tem, comprou uma equipe, fez o Lawrence Stroll, né? Não o Lance Stroll. É um baita empresário. Sim. E transformou hoje a Aston Martin no que é, né? Mas nitidamente o Lance Stroll não é um piloto de Fórmula 1. Ele é um piloto bom, é um piloto bem gabaritado, mas para correr em categorias menores, menos exigentes, né? De repente, não tem nível de Fórmula 1. Vai e ser nem ele mais né? Exatamente. Entendeu? Vai ganhar corrida, andar na frente lá, entendeu? Pega a Aston, já tá com projeto, tá? Vai ser feliz em outra categoria, porque na Fórmula 1 realmente piloto normalmente fala muito isso, correr só para participar, cara, o piloto perde a motivação, a não ser que a carreira dele inteira ele é acostumado com isso, mas se ele tiver acostumado com isso, ele não chega na Fórmula 1. Então, exatamente. Se for analisar em termos de carreira dentro da Fórmula 1, ele não tem perspectiva nenhuma. É ficar onde ele está, pelo motivo que a gente sabe o porquê ele está, e ponto. Dali ele não vai para lugar nenhum. Nenhuma outra equipe. Em qualquer outra equipe ele já teve. E o pior não é nem só isso. Mais uma questão. A questão que mesmo ele sendo dono da equipe, não tem pressão, não tem nada, mas aí podem dar o melhor equipamento para ele, que quem vai acabar ganhando vai ser o companheiro dele, como está acontecendo com o Alonso. Imagina a Aston faz um foguinho em 2026, quem que tende a vencer corrida, disputar título? É o Alonso. Não tem nem dúvida. Eles mesmos sabem. Então... Ele sabe, tanto que o Alonso, ele fez o Alonso largou em terceiro. Foi. Na corrida, deixa eu ver aqui, Alonso em terceiro. Só que ele chegou a fazer o segundo lugar, né? No fechamento. Ele passou o Pérez. Não. Eu falo no quali. Ele quase ficou em segundo, você falou. Exatamente. Aí aí o Pérez tirou o segundo lugar dele. E aí tem uma imagem, né, do Stroll assustado. Tipo assim, pô... Ele consegue ou não? Mas aí é talento, né? Talento, total. Exato. Bom, e mais alguma consideração, pessoal, dessa questão do acidente? Vocês viram alguma coisa diferente, alguma coisa, uma observação mais? Basicamente isso daí? O que deixa a gente indignado é justamente essa questão dele não reconhecer uma coisa tão óbvia, né? Não admitir, mas vindo de Stroll, a gente também não pode esperar muita coisa diferente, né? Exatamente. E para o final da corrida, mais alguma consideração aí da... Eu tenho uma pequena observação, só que na hora da relargada, logo depois ali dessa imbróglio todo, na hora que resolveu a questão, o nosso queridíssimo Magnussen acabou batendo com o Tsunoda, acabou com a corrida do japonês, né? Também. E naquela de Magnussen, naquela loucura
tradicionalíssima dele, que dá o entretenimento, mas que causa prejuízo para as equipes. Uma Magnussen, pô, acabou com a corrida do Tsunoda, cara. Judiação. Então, também não estava. Não foi tava o final de semana do Tsunoda, não foi o final de semana dele. Não, mas ele andou atrás do Ricardo o final de semana inteiro, né? Mas estavam ali, né? Pô, cara, não precisava, até pela posição, né? Não precisava ser dessa forma, né? Sim. É isso que espanta do Magnussen. Ele esquece às vezes que ele está 13º ali, 14º. E não vale nada. E vai lá, estraga o carro e não tá nem aí, né? Bate no cinto e não tá nem aí. Que é uma diferença até que nós tínhamos comentado do Piastri, né? Ele gosta de levar o carro inteiro até o final, tal. Diferença da qualidade do piloto, né? Isso. E aí no longo prazo, né, na carreira do piloto, né, o Paddock vê isso, o resultado dele no longo prazo. O resultado financeiro para a equipe também. Não tem comparação depois. Que eu digo no Rally, no WRC, ele se daria melhor. Que eu digo o Mick Schumacher, acho que ele destruiu umas 3 Haas inteiras durante Ele destruiu até o chassi, né? Coisa que precisavam mandar um chassi novo. Ele conseguiu ser mandado embora, né? Foi mandado embora da... Com o nome o sobrenome Schumacher. Ele conseguiu. Infelizmente foi uma pena, no caso do Mick, rapidamente. Se ele pudesse ter o pai apoiando ele ali, com certeza a carreira dele teria sido outra. Mas infelizmente isso é assunto para outro momento. E o Hamilton que chegou em 9º, né? Saiu lá de trás, 18º? Foi. Acho que foi 18º. Ele largou lá de trás mesmo. Deixa eu dar uma olhadinha. Hamilton largou em 18º. 18º e chegou em 9º, fez uma corrida justa ali, decente. Óbvio que o carro é melhor que os outros da posição que ele estava largando, mas ele conseguiu levar o carro até lá. Então, talento, né? Não tem jeito. É isso daí. O Hamilton já com o olhar para se vestir de vermelho na próxima temporada. Com toda certeza, conseguiu salvar o resultado, né, da posição que ele estava lá de 18º, né, conseguiu fugir de acidentes, exatamente, conseguiu fazer o que estava no alcance ali, e eu acho que chega uma hora ali que o piloto, com a experiência que ele tem, o gabarito que ele tem, ele já sabe que não tem como brigar muito mais, então coloca, vamos falar, o otimismo já muda um pouco, então ele sabe até onde dá para ir, então não adianta ficar focando no pódio, que no momento está fora de alcance. Então, para finalizar aqui, resultado do Grande Prêmio da China, Max Verstappen, seguido de Lando Norris e Sérgio Pérez, formaram aí o pódio da corrida. Em 4º lugar, Leclerc, 5º Sainz, George Russell em 6º, Alonso em 7º, Piastri em 8º. Em 9º lugar, Hamilton, Nico Hülkenberg em 10º, Ocon em 11º, 12º, Alex Albon, Pierre Gasly em 13º, o nosso chinês Zhou, que foi ovacionado pela torcida chinesa em 14º lugar, colocaram até um totem para ele parar ali junto com os vencedores, né? Bem legal. 14º lugar, ele ficou emocionado, a família dele, foi muito bacana ver isso daí. 15º, Lance Stroll, 16º, Magnussen, 17º, Sargent, Ricardo, Tsunoda e Bottas não completaram a corrida. E agora, passando aqui, vamos falar um pouquinho da Stock Car. Paulão, o que você viu na corrida 1 da Stock no sábado? No caso, meu amigo Lincoln, um pouquinho antes da corrida em si, né, nós tivemos o acidente do Cacá Bueno, que infelizmente acabou se lesionando. Exatamente. Nossa queridíssima amiga colocou para a gente ver. Bizarra, né? Exatamente. Foi um acidente ali que a porca da roda traseira acabou se soltando, nem o Rafa falou, totalmente bizarro, a roda entrou embaixo do carro, fez uma alavanca, e no que o carro caiu com toda a força, ele acabou lesionando a coluna do Kaká, pegou, me parece, a vértebra T4, me parece, quebrou 15% pelo que eu li, mas tá andando normal, o médico falou 30 dias de repouso, ele já volta para o carro, não foi nada gravíssimo. Mas que foi uma coisa inusitada, e que, pelo menos para mim, tem que ligar um alerta ali na Stock Car, porque na corrida 1, também teve o carro do Maurício Ricardo, também perdeu a roda, mesmo motivo, a porca saiu. Eu andei escutando que algumas equipes estão tirando um pouquinho dos fios da porta, por na hora do pit stop ser um pouco mais rápido.
Só que se eles realmente estiverem fazendo esse tipo de coisa, eles estão jogando contra a segurança, né? Mas que tem que dar uma olhada, exato, tem que dar uma olhada, porque não foram os 2 primeiros casos do carro perder a roda. Então pode ter alguma coisa aí, deles estarem tentando ter um pit stop mais rápido, mas nisso a segurança, né? Vamos supor, um fiscal de pista ali poderia ter sido assim, atingido por um pneu, né, desgovernado, o piloto acabou se contundindo. Então tem que ver isso daí, tá? Então esse é o primeiro ponto do final de semana da Stock. O segundo ponto muito importante, que a Mitsubishi, depois de um bom tempo fora da categoria, anunciou essa semana que ela está voltando. Então, a partir do próximo ano, aí, 2025, nós vamos ter 3 montadoras, que vai ser fantástico para a categoria, né? Mitsubishi entrando, a Chevrolet já está há muitos anos, né? E nós temos aí a Toyota com o Corolla, exatamente. E agora, para o próximo ano, eles vão mudar os carros, vão ficar mais com as características das SUVs, né? Exatamente, que aí vai ser aparecendo a Tracker da Chevrolet, né? O T-Cross, Corolla Cross do Toyota e o Eclipse da Mitsubishi. Então, os carros vão ficar muito bonitos. É claro que é só roupagem, né? Mas é legal para o marketing, para o público se sentir mais próximo. Então, para o ano que vem, otimismo total com a entrada dessa nova montadora. E antes de entrar na corrida, questão das 300 corridas aí do Daniel Serra, completando na Stock Car, né? Tricampeão, muito consolidado, vencedor aí das 24 horas de Le Mans já. Então fica aí o registro aí da marca aí do Daniel Serra, tá? Para a corrida, como o Interlagos sempre entrega, a corrida foi bem movimentada, bem disputada, tivemos bons pegas, né? Quem andou na frente esse final de semana foi a Ipiranga Racing, tá? Brigaram lá na frente, foi uma boa disputa. Logo na largada ali, percebi ali que teve no caso, desculpa o barulho, gente. No caso que eu estava voltando, Ipiranga Racing do Andreas Matheus. Vamos lá. Perdi aqui com o barulho, aqui me desconcentrei, pessoal, me desculpa. Voltando, só um minutinho, que agora me desconcentrei aqui. Voltando, César Ramos, César Ramos conseguiu disputar, conseguiu abrir, usou muito push, ele dedicou toda a corrida dele ali para a corrida 1, e em determinado momento o Thiago Camilo já estava fazendo a dobradinha com eles ali, estava caminhando para ser a Ipiranga Racing para ter a dobradinha, só que o Felipe Massa veio por fora, largou de P7, acabou esticando bastante a parada dele, o pessoal veio parando antes, a parada obrigatória, ele andou forte a corrida toda, usou todos os pushes que ele podia usar, sem deixar o pensamento no domingo, que ele ainda tinha bastante push guardado. E depois, na saída do box ali, ele conseguiu pular para o P2, né, impedindo aí a dobradinha da Ipiranga Race, tá? Então, foi um bom resultado, né? O César Ramos conseguiu vencer pela 3ª vez na categoria, ele estava precisando entregar, né? Felipe Massa salvou esse pódio aí, né, que foi muito, muito bem para quem estava vindo de P7, e o Thiago Camilo fechou o nosso queridíssimo pódio aí de Interlagos, tá? Fora isso, infelizmente, o Rubinho Barrichello teve um acidente no S do Senna, estragou bem o carro, mas conseguiu estar pronto a tempo para a corrida 2, mas infelizmente não conseguiu pontuar nessa primeira corrida. Então, no mais, resumidamente é isso, peço desculpas aí do meu pequeno deslize aqui com o barulho, mas é isso aí. E na corrida 2, eu não pude assistir, mas o nosso amigo Lincoln assistiu. O que você nos diz da corrida 2, Lincoln? A corrida 2 foi bem movimentada, né? Teve uma boa disputa ali entre Gaetano de Mauro, Rafael Suzuki, Felipe Batista, o Marcos Gomes e o próprio Felipe Massa, que fez uma ótima corrida 2. Todavia, após a parada nos boxes, o Massa teve um problema na direção hidráulica do carro. Salvo engano, acho que ele chegou em 15º, acabado, sem forças nos braços, porque ele foi na raça, ele terminou a corrida na raça, e aquele carro da Stock é um carro pesado. Deve ficar um caminhão. Exatamente. E por muito pouco ali, fora esse problema, o Massa tá andando muito bem ali esse ano na Stock. Eu vejo ele aí disputando o título até o final do ano. E ele tem alguma coisa ali especial com Interlagos mesmo, né? Ele sempre, tirando essa última corrida 2 aqui que o carro quebrou, mas desde o ano passado ele já vem numa evolução e chegando bem ali na corrida.
O Barrichello... Interlagos, né? Ele tem, é o que você falou, ele tá evoluindo bem na Stock. Acho que ele pegou o jeito do carro, né? Eu entendo que ele pegou o jeito do carro, e porque o começo da jornada dele na Stock foi bem apagadinha, né? Sim, não. Ele Agora, acho que ele mudou tá de equipe e tal, e evoluíram e tá bem, tá bem. Eu acho que ele chega no final do ano ali disputando o título. E a corrida 2, vencida pelo Gaetano de Mauro, né? Uma festa no box da família dele, seguido pelo Rafael Suzuki. Em terceiro lugar, o Felipe Batista. Então, seria basicamente esse o resumo da Stock Car, rapidamente. Só o Rubinho, né? Vamos dar um destaque aqui para o Rubinho, que não teve um bom final de semana. Teve a primeira batida ali na corrida 1. Na corrida 2 também ele teve um leve toque ali no S do Senna, mas nada muito complicado. Então, é isso aí sobre a Stock Car. Aqui eu vou fazer um adendo aqui quanto à Fórmula Indy, né? Tivemos a segunda etapa valendo para o campeonato, uma vitória na raça, na tática da raposa, né? O Scott Dixon. Ele fabrica gasolina, o Scott Dixon. Fez as paradas antes, antecipou, apostou na economia e conseguiu mais uma vitória na Fórmula Indy. Destaque positivo aqui foi a estreia do Theo Pourchaire. Ele está substituindo o David Malukas, que teve um acidente de bicicleta. Então ele estreou pela McLaren, largou em 22º, chegou em 11º e ganhou o troféu de maior passador, né? Que lá na Índia eles têm que, na primeira etapa, foi do Pietro Fittipaldi, que teve problemas esse final de semana no carro, largou e chegou em 24º lugar o Pietro. No final ele até chegou ali, tá andando ali em 15º, 14º lugar durante a corrida, mas os problemas do carro se agravaram e ele ficou em 24º lugar. E agora a próxima etapa da Índia em Barber, né, no Alabama. E depois já estamos entrando no mês de maio para as 500 milhas em Indianápolis. Bom, quanto a Índia, seria isso. E agora vamos passar para o nosso bolão. Próxima corrida do Campeonato Mundial de Fórmula 1 é o Grande Prêmio de Miami, do dia 3 ao dia 5 de maio. Corrida propriamente no dia 5 de maio. Também teremos corrida sprint em Miami esse ano. Então vamos lá. Primeiro lugar, pole. Rafa, vamos lá, Rafa. Pole. Pole na sprint? Pole da corrida mesmo, principal. Na corrida. Sprint a gente não põe. Pole na corrida. Max. Primeiro, segundo e terceiro. Segundo. Eu vou de Leclerc. Primeiro Max, né? Primeiro Max. Segundo Leclerc. Terceiro Pérez. Posição da zebra. A gente tinha falado o 10º... P9. P9? P9. P9 eu vou de Hamilton. E você, Paulão? Vamos lá. Isso seria tudo para corrida sprint, só para... Só a principal. Só, ótimo, é a melhor coisa para a gente poder acompanhar. Exatamente. Verstappen, pole. E Pérez, Lando. E no P9, no caso da posição da zebra, eu vou apostar alto Hülkenberg. Vamos lá. O que eu coloco de pole? Max. Primeiro, Max. Segundo, Leclerc. E terceiro, Pérez. Nono lugar. Igual ao meu. Tá igual ao seu? Tá igual ao seu. Tá igual ao meu. Tá igual ao seu. Mas em nono lugar eu vou fazer uma aposta diferente aqui. Eu vou de Zhou. Guan Yu Zhou. Vamos ver se o chinês consegue marcar seu pontinho esse ano aqui. Seria isso aqui para o nosso bolão. E tem o resultado do bolão do Grande Prêmio da China. Vamos colocar o resultado do bolão do Grande Prêmio da China. Primeiro lugar, todo mundo acertou. Todo mundo acertou.
Segundo lugar, só eu acertei. Só você acertou. Terceiro lugar, Pérez. Terceiro lugar, ninguém acertou. Eu acertei o Pérez, terceiro lugar. Ah, você tá com o Sérgio. Tá. E a posição da zebra? Rafa, né? Pô, acertei, hein? Acertou. Eu acertei P1, P2 e a zebra. E a zebra. É isso aí. Com a pole do Max Verstappen. Que aí é barbada, né? Não tem jeito. Então é isso aí que temos para o nosso episódio do Por Cima da Zebra Grande Prêmio da China. Considerações finais. Bom, da minha parte, agradecer a todos que estão nos assistindo, né, que estão colaborando com a gente, mandando aí dicas, aí, opiniões, são sempre muito bem-vindas, né? Se assistiram até aqui, se puder ajudar a gente aí com like, a gente fica muito contente. E já focando para a próxima prova, corrida de Miami, circuito de rua. Sempre quando tem circuito de rua eu fico mais animado, que o preponderante, aquela situação de um vento diferente, uma temperatura diferente que bate ali, já pode causar grandes movimentações na prova, né? Então, otimismo para que na próxima corrida seja uma corrida mais alegre da gente assistir. Minha parte é isso. Vai, Rafa. Também, eu acho que a próxima corrida vai ser... Circuito de rua sempre é interessante, né? Ainda mais um circuito de rua com aquele cenário ali do estádio do Miami Dolphins ali ao lado, acho bem legal isso daí, o Hard Rock Stadium, né? Eles fazendo lá, colocando os iates ali, um cenário ali que estavam na água, bem bacana, né? Bem Miami style. E, cara, Miami é Miami, né? Miami é legal pra caramba e tomara que a corrida seja tão legal quanto a cidade. Exatamente. Vamos para Miami, né? Miami é logo ali. Então, espero ter uma corrida um pouco mais movimentada, quem sabe aí algum safety car, traga alguma novidade aí para a corrida, uma chuva. Vamos esperar aí que Miami tenha bons ares aí da corrida. Então, e agora eu chamo a atenção aqui, lembrando, agora nós temos o Instagram também do Por Cima da Zebra, é só digitar lá no Instagram Por Cima da Zebra, nos sigam lá no Instagram do Por Cima da Zebra, nós estamos colocando lá resultado das corridas, o quali, o que você acha que vai dar no pódio também, se você quiser lá, entra lá no dia da corrida, tem a enquete, após o quali a gente coloca lá, você pode colocar os 3 primeiros no pódio da corrida. Não esqueça de deixar aí, ó, Por Cima da Zebra, olha aí, já passando aí, @ Por Cima da Zebra no Instagram. E também, agora, como já falei, né, no início estamos no Amazon Music e também no Spotify. E no YouTube, no nosso canal do YouTube, não esqueça de fazer a sua inscrição e deixar o seu like. Estaremos de volta mais para frente para a próxima edição do Por Cima da Zebra com o Grande Prêmio de Miami, nos Estados Unidos. Um forte abraço a todos. E um agradecimento rapidamente antes de encerrar o programa, a nossa queridíssima Mica aí pela ajuda, pelo suporte aí, tá? Muito obrigado pela edição, tá colaborando bastante com a gente aí, então fica aqui um grande abraço, um grande beijo para nossa queridíssima Mica, minha esposa, muito obrigado pela ajuda. Exatamente, verdade, Paulão. Não podemos esquecer, hoje tivemos um layout novo aqui, tudo isso daí, fazer um agradecimento à Mica, nossa produtora, grande produtora. Exato. Ficou muito bonito o layout. Estamos aí, evoluindo Mica, a cada episódio. Exato. Mica, super obrigado. Nada como um toque feminino para dar um visual bacana, esses 3 marmanjos barbudos e feios, né? Muito legal, Mica. Obrigado pelo apoio aí, parabéns pelo trabalho. Valeu, Mica. Um abraço. Valeu. Obrigado. Valeu, Mica. Até a próxima.